Fala pessoal, alô Megali, ouvintes queridos. Megali, esse é um processo relativo a 2018, setembro de 2018. A acusação de abuso de poder político e conduta vedada a agente público. Naquela ocasião, véspera, setembro de 2018, véspera da eleição para presidente, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais, o prefeito Marcelo Crivella teria, segundo a denúncia do Ministério Público Eleitoral, abusado da sua condição de prefeito e usado mesmo a máquina, eu penso que ele usou a máquina administrativa para fazer campanha, ato de campanha, entre outros candidatos, para o seu filho. Ele teria, na quadra de uma escola de samba da Estácio de Sá, convocado para participar do evento funcionários da Conlurb, da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, e obviamente os funcionários foram, era o prefeito determinando, chegando lá, se depararam com uma espécie de armadilha, um ato de campanha com um pedido de votos para os candidatos, entre os quais, repito, o filho do prefeito, distribuição de material de campanha, enfim, nós estamos falando de setembro de 2018. E aí nós temos o julgamento dessa ação agora em setembro, 2 anos depois, setembro de 2020, à véspera do processo eleitoral. Não quero fulanizar aqui novamente para fazer novamente a crítica que tenho feito aqui toda semana, especificamente no Rio de Janeiro, mas não apenas no Rio de Janeiro. Esqueçam os candidatos. Ninguém pode me acusar de ser simpático a Marcelo Crivella. Mas por que julgar agora, plantar desconfiança e certamente plantar confusão? Por que julgar agora, à véspera de um processo eleitoral em que concorrerá o prefeito, concorrerá à sua reeleição, um tema de 2 anos atrás? Por que só agora? Por que não antes? É impossível não dizer que isso não interfere no processo eleitoral. Decisões judiciais à véspera de processo eleitoral, operações policiais à véspera de processo eleitoral, muitas vezes relativas a coisas do passado. Aconteceu também recentemente contra Eduardo Paes. Vejam, os 2 principais adversários, segundo as pesquisas, nesse momento. Esse é um ponto que é muito caro para mim. Esse tipo de interferência no processo eleitoral. Enfim, o Tribunal Regional Eleitoral teve o julgamento interrompido ontem, esse julgamento sobre esse caso que eu descrevi aqui, quando o placar já contava 5 votos, no total de 7, formada a maioria pela inelegibilidade do prefeito Marcelo Crivella. Houve um pedido de vista. Vejam como a coisa se vai politizando desnecessariamente à véspera da eleição, porque o julgamento acontece à véspera da eleição. Houve um pedido de vista do desembargador Vitor Marcelo Rodrigues, que foi empossado na semana passada, indicado por quem? Por Jair Bolsonaro. Vejam, as teorias da conspiração começam a aparecer. E sugerindo interferência, de novo, no processo eleitoral, indicado por Jair Bolsonaro. Dizem que próximo a Flávio Bolsonaro, que tudo indica, será o braço do presidente da República agente aqui na campanha eleitoral e, segundo se diz, apoiador mais ou menos direto de Marcelo Crivella. Veja a confusão plantada. De qualquer maneira, segundo se diz, o desembargador Vitor Marcelo Rodrigues promete devolver a ação para o julgamento na próxima quinta-feira, portanto, depois de amanhã. Pede vista. Entrou na semana passada, não conhece o processo, vai estudar, razoavelmente, diz que entrega na quinta-feira, mas de qualquer maneira cabe a ele, Megali, ele é o senhor desse tempo. Se ele não quiser, ele pode ficar sentado sobre esse processo por muito tempo. Se ele entregar e a votação for concluída, a maioria já formada, a não ser que algum dos desembargadores mude de voto, pela lei da ficha limpa, Marcelo Crivella estaria, sim, inelegível, porque, como diz a lei da ficha limpa, condenação por órgão colegiado basta para esse fim. Ocorre que há um precedente, inclusive, de Eduardo Paes. Daí porque não se deve imaginar que a inelegibilidade de Marcelo Crivella, terceira vez que eu falo essa palavra bem, hein? Bati você. A inelegibilidade de Marcelo Crivella não significa que ele não disputará a eleição, porque Eduardo Paes foi condenado num processo similar
em 2017 pelo TRE, recorreu ao TSE, e Marcelo Crivella pode fazer isso, recorrer ao TSE em caso de condenação, e numa decisão liminar do ministro, se eu não me engano, Jorge Mussi, conseguiu as condições para disputar a eleição em 2018, e é a mesma condição que perdura até agora, porque essa liminar continua valendo. O colegiado do STJ nunca tratou, do TSE nunca tratou dessa matéria, de modo que Eduardo Paes continua pendurado, podendo ser candidato agora em função dessa decisão liminar monocrática de 2018. Crivella certamente, se condenado for, se o julgamento for concluído, recorrerá ao Tribunal Superior Eleitoral. A favor dele conta também a proteção do registro de candidatura. Isso já está encaminhado, ele já pediu o registro de candidatura também, o protege para que dispute a eleição. Então, se tornará inelegível Marcelo Crivella pelo TRS ao fim desse julgamento? Sim, se tornará. Tem direito a recurso? Tem. Tem a blindagem do registro de candidatura? Tem. Será candidato? Muito dificilmente Marcelo Crivella não será candidato, pelos motivos que eu expliquei aqui, mas a interferência no processo político está dado. É de propósito? O tribunal pretende interferir no processo eleitoral? Não se pode dizer isso, mas interfere? Interfere. É bom? Não é. Poderia ser antes? Poderia. Por que só agora? São as questões que nós vamos levantar aqui diariamente e que tornam, especificamente no Rio de Janeiro, tão atrapalhado o processo que deveria ser político-eleitoral em político-policial-eleitoral, Megali. Agora, Andreasa, dá tempo? Ou seja, você está falando aí que possivelmente se tornará mesmo inelegível para essas eleições. Dá tempo? Porque a gente está às vésperas já do pleito, não para essa. Não se tornará inelegível. Quer dizer, se o TRE concluir a votação, ele se torna inelegível. Porque é a condenação de órgão colegiado. Mas Sim. Aí tem uma discussão jurídica, Sheila, que é a da existência da candidatura. Pedido de candidatura formalizada, que o blindaria. De qualquer maneira, para dirimir qualquer dúvida, tem o precedente do Eduardo Paes, ao qual Crivella certamente recorrerá. Recurso ao TSE, questionando a decisão do TRE, certamente fazendo referência ao fato de já ter uma candidatura registrada, o que melhoraria a sua condição, e o TSE não terá por que não lhe dar o direito de disputar a eleição, como fez com o seu principal concorrente. Então, muito dificilmente Crivella não disputará a eleição. É uma questão muito mais de interferência política mesmo no processo. Andreasa, temos 5 minutinhos. Gostaria de ouvir os Nossa, que latifúndio, Não tem 5 minutinhos. Não, falou, falou, tá dado. E eu vou usar esse tempo. Não tem. Olha, se vocês ficarem discutindo se a gente tem ou não tem, aí que a gente não vai ter mesmo. Mas eu gostaria de ouvir as suas considerações, Andreasa, sobre a viagem de Flávio Bolsonaro, que tinha uma cariação marcada com Paulo Marinho, mas argumentou que não poderia ir, deu cano, dizendo que tinha uma viagem marcada para Manaus. De fato, ele foi a Manaus, ali participou de uma solenidade do governo e foi recebido pelo apresentador de TV Siqueira Júnior, participou de um programa de TV do Siqueira, em que, ao lado do irmão, Eduardo, que o acompanhou na viagem, cantou a seguinte música: todo maconheiro da novela, yoga, 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 todo maconheiro da aboga. Eu quero ouvir a sua opinião, não sobre a boga do pessoal da novela, que não me interessa, o que eles fazem com ela, mas sobre as prioridades do senador, Andreasa. Não, que ele vai tentar adiar ao máximo essa cariação, muito ruim para ele, ainda mais com Paulo Marinho, faca nos dentes, contra o senador Flávio Bolsonaro, ele o fará. E é legítimo, pode fazer, né? Inclusive usando a sua condição de senador da República, vai adiar o máximo possível. O que me espanta é um senador da República pelo Rio de Janeiro ter agenda no Amazonas, uma agenda não muito clara. Ele disse que é uma agenda pública, ninguém sabe qual é. Certamente, se houver uma agenda, não consistiu na participação nesse programa. Talvez ele tenha sido esse jogador, junto com o irmão Eduardo, mas principalmente Flávio, uma espécie de operador do pai nas articulações para que o bolsonarismo tenha candidato nos estados, e deve ter a ver com isso, algum arranjo político-eleitoral. O que é verdadeiramente degradante para mim é que é aquele tipo de conteúdo ao qual se associaram ontem, que os Bolsonaro acham que a população brasileira deve consumir. Aquele é o tipo de conteúdo que eles acham que é o que está fora da bolha. Vocês têm que sair da bolha, olhar o Brasil de verdade. O Brasil de verdade é outra coisa. Para os Bolsonaro, o Brasil de verdade é aquele espetáculo que nós vimos ontem, aquela galerinha abraçadinha, cantando e dançando essa música indigente num programa de televisão. Talvez seja melhor ficar na bolha, né?
O Flávio também posou ao lado de um CPF gigante com a faixa assim, cancelado, que é um termo que eles usam na internet quando um bandido é morto pela polícia, né? O CPF foi cancelado e o Flávio posou todo sorridente com esse CPF gigante. Cumpre perguntar aqui se bandido vale para tudo, se bandido vale também para quem pratica peculato. Não, e se nesse caso é bacana cancelar o CPF desse cidadão também. Não se comemora a morte, né? Mas o que se pode dizer é que peculato também é crime, né? E peculato forma também bandido. É o que se pode dizer. E o processo judicial cancela, né? É uma forma de cancelamento que a sociedade aprova. É a forma de cancelamento que a civilização determinou. Processo judicial, direito à defesa, julgamento justo, condenação. É o tipo de cancelamento que a população, que a sociedade, que a Constituição aprova. Ô Andreasa, antes da gente terminar... A Sheila vai brigar comigo, já brigou aqui no ar. Não, vai na minha. Não quero problema, Tem não. mais 2 minutinhos ainda, eu garanto. Antes da gente brigar, você virou o jogo, mas é injusto porque você fala 10 minutos, eu falo 1. Então vamos lá, vamos zerar o jogo agora. Inelegibilidade. Pronto, 5-0. Foi muito bem, cara. Palavra difícil de falar pra burro. E nós nos saímos bem, Luiz Megali. Parabéns. É isso, Andreasa. Música de hoje... Jorge Aragão, né? Saudade de Jorge Aragão. Um disco Jorge, de 93. É um samba que é um popurrí. Borboleta Cega com Malandro. Mas eu escolhi Borboleta Cega, que eu adoro. Tá no som aí. Sobe o som. Amanhã Jorge Aragão. Que voz. Um beijo. Muito depois, fez secar a flor, fruto e raiz de todo o bem que fiz. Hoje eu, depois do vendaval, me sinto imune ao mal, pois Deus